Bom dia, a gente pode se assentar. Eu me chamo Natália, sou presbítera dessa casa, junto com meu esposo, Tiago. Vocês não me veem muito aqui de manhã, né? Eu estou mais domingo à noite, ministrando louvor. Mas glória a Deus por essa oportunidade de poder trazer a palavra daquilo que o Senhor confiou a mim para estar compartilhando com vocês hoje, amém? Que vocês possam aumentar suas expectativas para receber daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu tenho certeza que o que o Senhor vai liberar vai ser algo muito forte, mas que o nosso coração ele esteja aberto para receber e para sermos moldados e transformados por Deus, amém? Por isso, aumente a sua expectativa, que assim como a gente tem às vezes a expectativa alta, né, para quando vai para uma conferência, para uma barca, que a gente tenha essa mesma expectativa, porque o mesmo Deus que está na barca, que está na conferência, é o mesmo Deus que está aqui, amém? É o mesmo Deus que cura, que move, que transforma, e é esse Deus que nós vamos cultuar hoje, que nós vamos aprender dele nessa manhã, amém? Então, abra comigo em 2 Coríntios 5:17. A gente vai usar a versão King James aqui. Deixa eu ver se... Aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, que essa palavra seja viva em nós, Senhor. Que nesse momento, Pai, céu e terra se façam um neste altar, Senhor, em nome de Jesus, eu me humilho, Senhor, para que o Senhor se mova aqui, Pai, que flua como rios de águas vivas, Senhor, as palavras que forem saindo da minha boca aqui, Jesus, que não se lembrem de mim, Pai, mas lembrem do mover, Jesus, lembrem da Tua palavra, sejam transformados por quem o Senhor é, Pai, que a palavra, Senhor, venha gerar cura, Pai, Senhor, que o Senhor nos liberte, Pai, de padrões pecaminosos, Senhor, de maldições hereditárias, que nós sejamos livres nessa manhã, Jesus, que o Senhor nos leve ao nível mais profundo, Pai, de sermos moldados por Ti, ao nível mais profundo de intimidade contigo, Pai, prepara o nosso coração para ter um solo fértil, Senhor, em nome de Jesus, tira todo espinho, Pai, toda pedra, Senhor, tudo que não provém de Ti, Pai, que nós possamos receber a Tua palavra, de um solo fértil, que ela frutifique, que ela cresça, Pai, que dê fruto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem com os Teus anjos aqui, Senhor, liberando decretos de cura, Pai, de libertação em meio ao Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que seja algo sobrenatural nessa manhã, Pai, que o Senhor se mova com liberdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Glória a Deus. Eu iniciei com esse versículo, o tema da palavra se chama Rompendo com o Poder do Passado. Eita Deus, preparem-se. A palavra nos fala nesse versículo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo ele é muito poderoso porque quando fala nova criação, ali a palavra nova no grego, ela está significando um concerto novo e melhor. Ou seja, Deus não está apagando o passado de forma que nada daquilo que a gente viveu não seja utilizado. Mas Deus está fazendo um concerto melhor, ou seja, Ele está moldando aquilo que nós vivemos para que a gente possa viver algo ainda melhor. Amém? E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer utilizar o nosso passado, a nossa história, para que Ele nos molde, nos cure, para que a gente possa ser um concerto melhor, um vaso novo, moldado pelo Senhor. Amém? Então, não é quando Ele fala, né? Se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está falando que é para nós não ficarmos remoendo as coisas do passado. Tudo se fez novo. Amém? Não é a gente negar o que aconteceu, mas é a gente viver com os olhos fixos lá na frente. E na barca foi muito especial o que Deus fez ali. Quantos conseguiram assistir? Eu não sei se teve alguém que veio aqui na nossa igreja, fez inscrição.
assistir o culto, teve alguém? Não? Tá. Mas no último dia, na segunda-feira, o apóstolo Rina, ele deu uma palavra muito forte, muito específica do tempo que nós estamos vivendo. Ele trouxe que estavam vindo as chuvas de primavera, a chuva serôdia, que quando vem a chuva, os tempos de avivamento, né? São as chuvas do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo. E ele falou muito sobre isso, que Deus estava vindo com esse avivamento, esse último avivamento, através da chuva serôdia. E aí, uma das coisas que ele trouxe de benefícios que essa chuva traz é que há uma conexão entre gerações. Então, a geração passada, ela se torna, o que elas viveram, o que elas passaram, se torna um piso para o que a próxima geração vai viver. Então, aquilo que para a antiga geração era o teto, era o máximo que conseguiam alcançar, a nova geração utiliza isso que eles aprenderam como um chão para que eles possam construir algo ainda melhor. Então, é isso que o Senhor ele tem para nós nessa manhã. Ele quer que a gente utilize aquilo que os nossos pais, os nossos avós, às vezes passaram, para que a gente consiga transformar isso para viver algo ainda melhor, algo ainda maior. Amém? É isso que o Senhor quer derramar nessa manhã, porque o Senhor ele quer levantar uma geração curada, que anda em santidade. E eu vejo muito claro isso, né, nos teens, nos jovens, mas Ele tem isso para nós também, que estamos aqui nessa manhã. Ele quer levantar uma geração que não fica preso nos traumas, no pecado do passado, nas maldições hereditárias. O Senhor quer nos levantar como uma geração curada, que vai manifestar a santidade dEle, vai levar outras pessoas a também quererem isso. Amém? Então, Ele quer fazer isso através de você. Tudo novo se fez, viva o novo de Deus, para que a gente possa receber um novo de Deus, viver essa chuva serôdia, né, o avivamento, o último avivamento que a gente tanto fala. Nós precisamos nos libertar do nosso passado, nós precisamos transformar aquilo que nós vivemos, liberar cura, quebrar as maldições. Por isso, fala aí para o irmão que está do seu lado, liberte-se do passado e viva o novo de Deus. Eu nunca gostava que os pregadores falavam isso, e agora me tornei quem eu mais temia, viu? Mas isso é para vocês gravar, tá? Não tem um propósito. Amém? Agora vamos abrir em Gênesis 5, do 15 ao 21. Esse é na versão NTLH, Ana. Antes eu vou contextualizar um pouco o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre a história de José. Para quem não conhece, José ele foi filho de Jacó, né? Foi o 11º filho, foi quase o mais novo, que são 12, né? E José ele sofreu muita perseguição dos irmãos dele, né? Como ele era o filho preferido de Jacó, José ele foi muito xingado, muito acusado pelos irmãos, a ponto deles tramarem e fingirem que José tinha morrido, né? Jogaram ele lá no poço e José foi vendido, né, para os egípcios, e ele foi para o Egito, e Deus fez muitas coisas, assim, moveu, né, trabalhou muito em José, porque ele foi para a casa de um egípcio, e aí Deus honrou ele foi como escravo, e Deus honrou, ele se tornou tipo um governador ali da casa, né, de Potifar. Isso está lá em Gênesis 32, se eu não me engano. Eu anotei aqui. 39, 4. E aí depois ele acabou sendo acusado pela esposa de Potifar, né, que falou que ele tentou me abusar, o que era mentira. E aí ele foi para a prisão. Na prisão Deus também honrou ele, e ele acabou também cuidando ali dos carcereiros, né? E dos carcereiros, não, dos prisioneiros. Então Deus ele foi muito acusado, né? Muito julgado pelos irmãos, muita inveja, muita competição. Mas Deus a todo momento foi trabalhando nele, e lá no final ele se torna, né, governador do Egito. E fez um trabalho extraordinário, porque
a terra passou por um tempo de seca, né, de 7 anos. E ele se tornou tão um bom administrador que ele conseguiu fazer com que o Egito fosse o único lugar em que não passou fome, e ele conseguiu alimentar ali a região toda. Então, Deus fez algo extraordinário, né? Deus utilizou a história de José para poder realmente moldar ele, transformar aquilo que parecia, poxa, fui rejeitado, poxa, os meus irmãos não me amam. Deus utilizou até isso para que ele pudesse manifestar aquilo que o Senhor tinha, amém? Então, se você às vezes fica, poxa, mas por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou tão perseguido? Creia que até isso o Senhor está cuidando. Até nisso tem um propósito. Até nisso o Senhor vai usar para curar outras pessoas. Amém? Então, o trecho que a gente vai ler já vai ser no final da história, em que ele reencontra os irmãos, né, como um governador já. E os irmãos ficam com medo, porque aí o pai morreu e acharam que José ia se revoltar contra eles. E ele é muito sábio nas palavras e revela assim que ele realmente liberou perdão e foi transformado por Deus. Então é isso que a gente vai ler, do 15 ao 21. Gênesis 50. Gente, eu estou indo muito rápido, porque às vezes eu ligo a quinta marcha e vou embora. Estou tentando respirar mais. Vamos lá. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos de Deus, o seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele o acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Então diz aí de novo: liberte-se do passado e viva o novo de Deus. Amém. Olha que coisa preciosa. Eu amo a Bíblia, a forma com que ela conta as histórias, porque Deus em nenhum momento esconde, né, os defeitos, as falhas que a gente tem, né, nas histórias ali da Bíblia. Deus não escondeu que a família deles tinha várias questões que precisavam ser trabalhadas, ser curadas, porque Ele está nos mostrando que Deus usa quem Ele quiser, que nós somos imperfeitos, mas o Senhor usa essas imperfeições para manifestar a glória dEle, quando nós nos decidimos ser moldados por Ele. Então, que isso que seja uma injeção de ânimo para você nessa manhã. Que até aquilo que parece dolorido, né, as tuas dores, as tuas machucaduras, se você decidir ser trabalhado por Deus, Ele vai usar essas feridas, Ele vai usar essa transformação para que outros sejam transformados também. Para que muita gente seja alimentada, assim como José fez no Egito. Então, José, ele nasceu em uma família que tinha a bênção de Deus, né? Porque vem ali da linhagem de Abraão. Mas, ao mesmo tempo, carregava um histórico familiar muito disfuncional em muitos aspectos. Vários pecados, padrões hereditários, né? Porque o que havia nessa família que se tornou um padrão em cada geração? Havia um padrão de mentira. Porque Abraão, quando ele foi, né, quando casou com Sara e tal, e eles foram indo pelas terras, ele mentiu que Sara era sua esposa, porque ele ficou com medo, poxa, vão querer ela e tal, não vou falar que é a minha esposa, porque senão vão querer me matar.
E aí ele acabou mentindo. Isso foi um padrão que veio lá de Abraão. Depois, Isaac e Rebeca, a mesma coisa. Isaac fez a mesma coisa. Mentia que Rebeca era sua esposa também por medo. Jacó mentiu para Esaú, né? Para Esaú. Jacó mentiu para o seu pai para receber a bênção de primogenitura. Fingiu que era Esaú. Os filhos de Jacó mentiram também que José tinha morrido. Falaram para o pai dele, né? Não, José morreu. Fizeram um negócio lá, mancharam de sangue a roupa dele e tal. Então a gente via que havia um padrão de mentira que não foi quebrado, né? Foi se estendendo de geração para geração. E havia também uma outra característica, o favoritismo, né, entre os filhos. Porque Abraão, ele tinha claramente uma preferência por Isaac, né? Isaac tinha uma preferência por Esaú e Rebeca por Jacó. Jacó tinha essa preferência por José e Benjamim. E isso tudo causou muita inveja entre os irmãos. Mas isso, o Senhor está nos mostrando que José, ele não se deixou levar por essas maldições, por esses padrões hereditários. Ele rompeu com o poder do passado para viver um novo de Deus. Ele rompeu com o poder do passado para viver segundo a família de Cristo, segundo aquilo que a palavra de Deus fala. Ele disse, tem isso aqui, eu não vou utilizar esse padrão, eu sei que é errado, mas eu vou utilizar essa bênção que está sobre nós, sobre a nossa família. Então, que nessa manhã a gente entenda que a gente não está dizendo, meu Deus, os meus pais fizeram tudo errado, os meus avós fizeram tudo errado. Não! Mas que a gente consiga identificar aquilo que há de pecado, aquilo que há de maldição hereditária. E a gente quebre isso. Porque assim como Rina falou, que a gente utilize o que os nossos pais construíram como né, como o nosso piso para construir algo ainda melhor. Algo ainda maior. Que a gente seja curado nessa manhã. Que a gente seja liberto de todos os nossos padrões, pecados, né, da nossa família, de mágoas que a gente criou. Para que a gente viva o novo de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que vocês recebam isso. Liberte-se do passado para viver o novo de Deus. Liberte-se do passado para viver o novo de Deus. É isso que o Senhor quer para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Choreabase. Então, quebre o poder de influência do passado. Gênesis 50, 19 ao 20, ele fala, né, mostra claramente que José ele perdoou, porque ele agiu de muita bondade, muita misericórdia com os irmãos dele. Ele podia facilmente ter se revoltado, dizer, que vocês se virem aí, passem fome, vocês fizeram tudo isso comigo. Mas não, ele quebrou com o poder do passado. Ele disse, eu vou ter uma atitude diferente, vou agir de acordo com o que o Senhor me fala. E vamos abrir também em Êxodo 20, do 5 ao 6, na versão de King James, para que a gente entenda sobre quão forte é essa questão de maldição hereditária, né, dos pecados, e quão forte é quando nós quebramos isso. Foi. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirá, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também age com amor até a 1000ª geração, para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Gente, isso é muito poderoso, porque quando nós não identificamos, não quebramos as maldições, os padrões, né, hereditários, eles vão até a 3ª ou 4ª geração. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente anda de acordo com o Senhor, aonde abunda o pecado, superabunda a graça.
Porque a gente vive milésimas gerações de bênçãos. A bênção do Senhor vai até milésima geração. Ou seja, aquilo que às vezes parecia muito pouco, o Senhor faz muito mais. Por isso que em nome de Jesus você seja liberto nessa manhã. Em nome de Jesus, para que você abençoe a milésima, até a milésima geração da sua família. Em nome de Jesus, para que a gente viva a santidade, viva o poder do Senhor, viva o novo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tirei essa pregação. Eu vou ter que falar, porque eu sempre falo desse livro. Eu e as meninas, as líderes do Flame, o Senhor estava me incomodando, né? Para estar mais perto delas, para estar discipulando, cuidando mais perto. E eu estava resistindo, né? Mas eu falei, não, eu vou obedecer. Melhor obedecer que sacrificar. E aí o Senhor me levou a estudar esse livro com elas. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É um livro muito forte, muito poderoso, mexe muito com a gente. Porque ele trata, rompendo com o poder do passado, é um dos capítulos desse livro, né? Que eu tirei, daí o título. Porque ele vai tratar justamente, a gente começa a olhar para a nossa história, para o nosso passado, né, os nossos familiares, e começa a renunciar a essas coisas que a gente vê de padrões errados, para que a gente realmente viva livre para viver aquilo que o Senhor tem, né? Para que o nosso emocional seja curado, para que o nosso espírito seja ainda mais fortalecido. Porque às vezes a gente está, poxa, parece que o céu está fechado, mas às vezes é uma questão emocional que a gente não foi liberto. E o livro vem falando muito sobre isso, é muito forte, muito profundo. E o Senhor tem feito coisas assim extraordinárias no nosso meio, ali no nosso grupo. A gente tem visto realmente o romper de Deus em diversas áreas da nossa vida. E Deus moendo, né? Mas a gente crê muito que o Senhor, Ele trata os filhos a quem o Senhor ama, né? Então, quando a gente se dispõe a ser tratado, o Senhor vem, cura e faz algo ainda melhor. E então, eu indico bastante esse livro. Para que realmente seja curado por completo, sabe? Porque às vezes a gente se apega tanto no espiritual, né? Não, eu tenho que buscar mais, eu tenho que jejuar mais, mas ainda está aquela mágoa ali que não foi tratada, né? Ainda está aquela falta de perdão. E às vezes é mais simples, né? É o emocional, porque a gente é 3 em 1, né? A gente é espírito, a gente é alma e a gente é corpo. Então, às vezes, o que está nos prendendo está justamente no emocional. Eu sou psicóloga, né? Então, é óbvio que eu vou puxar um pouco para esse lado. Mas que a gente entenda isso, né? E que o Senhor nos inspire também para ler, enfim, para serem meditados e transformados por Deus, amém? Era só uma dica mesmo. Então, para a gente quebrar o poder de influência do passado, a gente precisa conhecer a nossa história. Saber o que aconteceu com os meus avós, os meus tataravós, os meus pais. O que é o padrão ali dos meus tios, né? Dos sobrinhos ali. O que está acontecendo? Se há um padrão de abuso, se há um padrão de usar droga, né? De vícios. Se há um padrão de ansiedade, de depressão, de murmuração. Há várias coisas que passam de geração para geração. De mentira, né? Então, conheça a sua história. Deus faz um rebuliço, né? É óbvio, porque a gente, às vezes, quer esquecer. Não quero nem saber, foi. Mas a gente, às vezes, está vivendo um monte de coisa que é por conta de não ter olhado, de não ter curado e quebrado aquelas maldições. Então, ao conhecer a sua história, quebre e renuncie às maldições hereditárias da sua família. Comece a orar, Senhor, eu quebro isso. Eu quebro esse padrão de abuso. Eu quebro esse padrão de depressão. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Quebra, limpa a sua família, né? Se você é o marido, limpa, né, da sua esposa, dos seus filhos. Quebra essas maldições. Para que você viva o novo de Deus. O que eu vivo hoje é fruto dos meus pais terem quebrado muitas maldições hereditárias. Né? A gente não vem de uma família cristã por parte de mãe, né? Do pai, a minha avó já era cristã. Mas também haviam coisas que ainda não haviam sido quebradas, né, espiritualmente. E os meus pais, com esse entendimento, eles quebraram.
E hoje eu posso viver com liberdade, é como se eu viesse limpinha. Né? O Senhor limpou, o Senhor curou a minha geração, a geração do Arthur. E por eles terem tomado essa atitude, eu pude usufruir disso. E poder viver com muito mais liberdade no Espírito, né? Poder viver aquilo que o Senhor me chamou para fazer, sem ter essas influências. Porque o Senhor abençoa até a 1000ª geração, quando a gente se arrepende, amém? Então, que você entenda isso, quebre as maldições hereditárias, né? Isso é bíblico, o Senhor nos mostra, a gente precisa renunciar realmente. E também perdoar, liberar perdão. Às vezes a gente fica preso em tantas mágoas, tantas marcas, né? A gente se torna pessoas amarguradas. Tem até estudos que mostram que até o câncer pode ser por conta, não é que é sempre, né? Mas pode ser por conta disso, pela falta de perdão, pela mágoa. Então, olha que pesado isso. Quando a gente não reconhece, quando a gente não arrepende, não se arrepende, não quebra, isso pode até causar uma doença física no nosso corpo. Porque a gente é interligado, então às vezes isso realmente transparece. Né? Quando a gente está nervoso, ansioso, não dá um frio na barriga? Eu mesmo estava aqui, meu Deus do céu. Meu estômago parecia que estava comendo ele mesmo, assim. É normal, o nosso corpo ele reage. Então, que você perdoe e libere. E algo muito lindo que mostra que José perdoou e liberou perdão, está lá em Gênesis 41, dos 51 ao 52, versão NTLH. Porque o nome que ele deu para os filhos dele mostrou que ele realmente quebrou as maldições. Foi muito lindo, porque... Ah, não, calma aí. É em King James. Deixa eu só pegar aqui. Gênesis 41, dos 51 ao 52. Aqui. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família do meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Olha que coisa linda. José, ele realmente foi curado. Não, eu vou abençoar os meus filhos. Né? Podia ser... Tem histórias na Bíblia também que falam... queria dar um nome, tipo... o filho é o filho da minha dor, né? Da minha perdição, enfim, algo assim, da minha maldição. E não, José fez o contrário. Ele abençoou, esqueceu os sofrimentos. Então, que você tenha esse entendimento também, né? Você que é pai, você que é mãe, de quebrar os padrões hereditários, as maldições hereditárias, para que o seu filho viva o melhor de Deus. Viva livre, né? Viva pleno naquilo que o Senhor tem para ele. Em nome de Jesus. Então, que nessa manhã a gente perdoe, que a gente libere perdão daquilo que tem nos ferido, daquilo que tem nos machucado. Quando é um culto de liberar perdão e cura, todo mundo fica bem quieto, né? Porque começa a mexer com a nossa história, né? Começa a mexer com as nossas feridas. Mas, quando você decide se quebrantar, decide liberar perdão, o novo de Deus vem. A chuva serôdia vem, né? Vem um derramar do Espírito Santo, porque aí você fica livre. Não tem nada no seu coração, né? Não tem pedra, não tem espinho. E você fica livre para frutificar, para dar os frutos do Espírito, amém? Então diga novamente: liberte-se do passado e viva o novo de Deus. Um outro ponto importante vamos abrir em Romanos 8, 28. King James também. De nós aprendermos com a nossa história. Sabe aquilo, aprender com os erros do passado? É mais ou menos isso. Vamos abrir lá. Oito, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Ou seja, Deus não desperdiça nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Ele usa a nossa história, né, que é cheia de imperfeições, que parece que, meu Deus, não vai sair nada daqui. Mas Deus, ele extrai o melhor, ele consegue enxergar beleza, né, nos nossos processos. Ele consegue enxergar, o moldar, né, o trabalhar do oleiro quando a gente está chorando, né? O Senhor, ele não desperdiça nada. Nada, nada. Quando a gente se permite ser moldado por Deus, o Senhor não desperdiça nada. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, segundo a sua vontade. Amém? José, ele poderia muito bem se vitimizar. Ele poderia dizer, eu sou um erro, ninguém me ama. Mas ele não se apegou nisso. Ele deu um chega para lá nesses pensamentos e falou, sai fora, eu sou aquilo que o meu Deus me fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Né? Eu tenho um chamado, eu tenho uma direção de Deus e eu não vou me vitimizar, eu não vou me paralisar pela minha história do passado. Eu vou usar aquilo, né, para ser ainda mais forte, para me fortalecer, como o Cris falou hoje aqui nos dízimos, né? De que sempre tem um aprendizado. Que a gente tenha essa mentalidade. Que isso seja um novo realmente de Deus na nossa mente hoje, que esses sofismas de se vitimizar, de, poxa, mas eu não tenho as oportunidades. Não, que a gente aprenda a identificar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso caminho, para aproveitar das experiências que o Senhor nos dá. Amém? José, no início, ele foi muito imaturo, porque ele teve 2 sonhos, né, que mostrava que os irmãos iam se curvar diante dele. E ele foi lá e contou para os irmãos que estavam cheios de raiva. Falou, vocês vão se curvar aí diante de mim. Pensa, era um menino de 17 anos aqui, né, quando ele contou isso. Pensa ele contando isso para os irmãos cheios de raiva. Óbvio que eles iam dizer, tá louco? De jeito nenhum, né? Então, José, ele não nasceu pronto, né? Já não estava ali, já sabia o que fazer, como agir, Deus me ama. Não, ele cometeu os erros dele também. Né? Ele acabou sendo imaturo quando ele decidiu contar algo que eles não receberam bem. Né? Mas ele abriu o seu coração. Ele permitiu que fosse moldado por Deus. Ele não deixou a mágoa dominar ele. E ele conseguiu agir com misericórdia. Como que você tem agido com as pessoas que te feriram? O que você tem feito para aqueles que te feriram? Será que você tem agido com misericórdia ou você ainda está com dor, ainda te machuca? Hoje o Senhor quer quebrar isso em nome de Jesus. E que você entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, que isso vire uma chave na sua mente nessa manhã, para que você extraia o melhor de Deus em cada situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, como eu falei, né, ele utilizou as oportunidades que Deus deu. Quando ele foi na casa de Potifar, ele podia dizer, poxa, né, aqui virei escravo. Não, ele decidiu, eu vou fazer o meu melhor. A ponto de que Potifar achou graça nele. E ele se tornou administrador da casa, de tudo. Olha que poderoso. Na prisão, a mesma coisa. Gente, ele foi para a prisão. Ele podia dizer, meu Deus, agora acabou para mim. Não, eu devo ter ouvido errado de Deus. Não, eu vou me destacar aqui, vou fazer o melhor que eu posso. Às vezes você está num trabalho que, misericórdia, todas as condições desfavoráveis parece. Mas o que o Senhor pode te ensinar ali? Às vezes o Senhor quer te ensinar a ser mais humilde, às vezes o Senhor quer te ensinar a agir com misericórdia. O que você consegue extrair daquele trabalho, daquela situação que é desconfortável? A gente quer sempre fugir do desconforto, né? Mas que às vezes que a gente suporte isso, entendendo que é o propósito de Deus, para se destacar, para manifestar o reino de Deus nesses lugares. Em nome de Jesus. E isso foi muito lindo, porque essas coisas foram preparando ele para ser governador do Egito. Né? Se ele tivesse ficado lá, poxa, eu estou aqui como escravo, poxa, eu estou aqui na prisão,
ele não ia conseguir aprender as coisas que ele aprendeu, administrar os negócios, né? Administrar uma casa. Então, o Senhor, ele foi no pouco, né? Ele colocou no muito, porque ele soube administrar aquele dom que o Senhor estava entregando naquele momento. Ele soube aproveitar as oportunidades. E aí o Senhor deu algo muito maior para ele. E aí ele estava pronto. Amém? Por isso, não se deixe dominar pelas mágoas, pelos traumas, pelos padrões hereditários, né? Errados, pelas maldições. Que em nome de Jesus você seja livre do passado nessa manhã. Não fuja dos processos de Deus. Não fuja daquilo que o Senhor quer te ensinar. Às vezes está lá, né? Tem um irmãozinho ali que misericórdia. Começa a falar as coisas, não entende nada, ou machuca. Mas o que o Senhor pode te ensinar? A gente é corpo, amém? A gente tem que aprender uns com os outros. A gente é tudo diferente. Óbvio que vai dar uns atritos, mas que isso não entre no nosso coração. Que seja uma oportunidade de aprender a conversar, de aprender a amar também, a suportar os irmãos em amor, amém? Em nome de Jesus, que nós sejamos homens e mulheres de Deus que são livres para viver o novo de Deus, que são livres para viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. E o último ponto é: me tornando nova criatura, vivendo como na família de Cristo. Tá, eu me libertei do meu passado, rompi, quebrei tudo, o que eu faço agora? Muitas vezes a gente acaba, por estar preso ainda, né, nos nossos traumas, a gente acaba moldando a palavra do Senhor para se adequar à nossa história, para se adequar às nossas crenças. E, por exemplo, às vezes a gente evita conflito, né? Evita de falar, porque a gente tem que dar outra face. Às vezes a gente acaba caindo nisso. Às vezes, né, marido ou até esposa autoritária no casamento, porque a mulher tem que ser submissa. Eu sou fechado, né? Eu não falo nada, porque eu não posso mais olhar para trás, eu tenho que esquecer das coisas do passado. Vivo uma vida infeliz e insatisfeita porque eu preciso morrer para mim mesmo. Não, 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 não. O Senhor nos chamou para viver uma vida em abundância, uma vida em plenitude, que a gente seja feliz nessa terra também, que a gente, né, usufrua das bênçãos do Senhor também. Que a gente aprenda quando é para falar, que a gente tenha esse discernimento, que a gente não molde mais a palavra do Senhor de acordo com a nossa história, com a nossa família, as nossas crenças erradas, mas que a Bíblia nos molde para vivermos aquilo que nós devemos viver. Que a Bíblia nos molde para a gente viver de acordo com o padrão do Senhor, do céu. Que seja na terra como é no céu, não o contrário. Em nome de Jesus. José, ele se moldou de acordo com a palavra de Deus. Ele podia, né, ficar se vitimizando, como eu falei, mas não, ele falou: Deus me ama. Deus tem o melhor para mim, Deus vai me usar. Né? A minha história vai servir para que outros sejam abençoados. É essa mentalidade que nós devemos ter, que nós devemos realmente quebrar com esses sofismas, em nome de Jesus. Ele deseja que nós vivamos na terra como é no céu. Uma família com princípios bíblicos. Eu creio que o Senhor vai nos levantar, né, como referência de famílias mesmo, porque a família é um propósito de Deus. Então, homens entendendo o seu papel, mulheres entendendo o seu papel, os pais entendendo o papel dos filhos, que os filhos não é no centro, né? Os filhos são como flechas, são bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, Jesus ele fez tudo novo. E que a gente receba disso, que a gente não fique se apegando à nossa bagagem do passado. Que a gente tire, né, extrai o melhor, tire as pedras e fique ali com as flores, com as sementes, com os raminhos, para frutificar o que há de melhor na nossa história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberte-se do passado, viva o novo de Deus. Jesus, ele morreu por nós naquela cruz, não para que a gente ficasse preso no passado. Ele nos fez novos, nova criatura. Né? É isso que as coisas velhas se passaram, eu sou nova criatura, tudo se fez novo.
O sangue de Cristo nos lava, nos santifica, nos purifica, nos deixa limpinho, para poder viver um novo de Deus, para que a gente não viva mais de acordo com a nossa família terrena, né, os padrões errados, mas viva de acordo com a família de Cristo, uma família vivendo em compromisso, né? Aquela música. Que a gente receba isso nessa manhã em nome de Jesus. Liberte-se do passado, viva o novo de Deus. O Senhor, Ele deseja que nós quebremos o poder do passado, das maldições, dos traumas, para que haja cura e haja um espaço para o novo. Porque o Senhor, Ele quer derramar a chuva serôdia. O Senhor quer derramar o último avivamento sobre nós. E não há mais tempo da gente ficar preso em traumas, da gente ficar preso em pecados. O Senhor quer nos libertar nessa manhã. Em nome de Jesus, que seja quebrado todo sofisma, toda a mente cauterizada poxa, mas eu tenho que dar outra face, eu tenho que me vitimizar. Não, seja quebrado isso em nome de Jesus. Nós quebramos isso, Senhor. Nós declaramos que somos livres para viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós declaramos, Jesus, que vamos usar a nossa história para ajudar as outras pessoas. Em nome de Jesus, que nós vivamos o padrão do céu na terra, do céu na terra, uma família de Cristo. Em nome de Jesus, liberte-se das marcas do passado e viva o novo de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Oh, recandele baixê. Oh, riandele baixê, ricandele basto. Não há como o Senhor derramar o vinho novo em odres velhos. Oh, recandele baixê. Não há mais tempo de odres velhos. Candelele baixo. Oh, riabaste, Pai, som do nosso coração. Oh, ricandele baixo. Senhor, nós queremos ser livres em Ti, Pai. Livres em Ti, porque nós queremos receber a identidade de filhos Teus. Filhos do Pai Celestial. Não filhos, Senhor, de algo terreno. Oh, riabaste. Mas da família de Cristo. Oh, recandelele. Choriabas. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. O Senhor quer nos fazer odres novos nessa manhã, para que o vinho novo venha. O vinho novo venha. Pai, nós não queremos mais andar de acordo com o nosso passado. Nos dá sabedoria, Espírito Santo, para extrair o melhor, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, para aguentarmos os processos que o Senhor nos coloca. Oh Deus, que a gente tenha um coração obediente a Ti em tudo, Senhor. Nos dá corações ensináveis, Pai. Corações moldáveis por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ele quer te curar nessa manhã. Ele quer te libertar nessa manhã. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida, vida em abundância. Que nesse momento de adoração, o Senhor venha gerando um ambiente de arrependimento nessa manhã. Oh Deus, nós nos quebrantamos na Tua presença. Nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Jesus nos molda. Jesus nos transforma. Nos quebra e faz de novo. Nós queremos ser nova criação. Um conserto melhor, Pai. Oh, recandele baixê.
Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça, do juízo. Vem, Espírito Santo, e nos molda. Vem e nos transforma, Espírito Santo. Nos constrange. Nos constrange. Que a gente consiga perdoar, Pai. Que a gente consiga liberar perdão. Espírito Santo, nos capacita. Porque sem a Tua força nós não conseguimos, Pai. Dói demais, Senhor, mas nos cura. Dói demais, mas nos transforma. Oh, ricandelebache. Adore ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se rasgar diante do Senhor, vir diante do altar, seja livre nesse momento. Mas se quebrante, se permita ser moldado por Deus para viver o novo dele em nome de Jesus. Minha liberdade será